Então, seja muito bem-vindo hoje com a mentoria do Alex Ricardo, do Yoga Retado, que ganhou a mentoria bônus, que foi ao ar por causa do Webclass Professor de Yoga 5K. Então, quem estava ao vivo ganhou, quem não estava perdeu, né? Então, foi fácil assim. E já começando, que é, as pessoas falam, né, yoga só tem mulher, né? Olha, os dois ganhadores da mentoria foram homens, né? Você e o Otávio, que vai conversar com a Sandra. Bom, Alex, a ideia aqui hoje é poder te ajudar, né? O que você precisa ali para alavancar a sua carreira para chegar no Yoga 5K. E aí eu queria ouvir um pouco de você. Qual que é a sua principal dúvida? O que está travando o seu processo? Eu já dei uma olhadinha nas redes sociais ali, já tenho algumas sugestões também, mas eu queria ouvir um pouco de você. O que eu posso te ajudar? É sempre uma coisa grande, né? O universo enorme. A gente tem que afunilar, né? Dar uma resumida nos pensamentos, nas coisas, que é uma busca grande, né? E porque assim, a gente quando tem um propósito, né? Quando a gente entra para esse universo do yoga, para ser instrutor, é um propósito. E assim foi comigo, né? No começo, e a ideia é cada vez solidificar isso, esse propósito, e ampliar as fronteiras, né? E nesse formato que a gente poder se estruturar, estar confiante, solidificar-se com esse formato, né? De dizer, não, o yoga é minha profissão, meu trabalho, meu propósito, né? E vou seguir, me sustento com isso e consigo ter condições de fazer mais projetos, mais benefício, né? Causando transformações em várias pessoas, né? Porque foi assim em mim e foi daí que eu quis buscar, né? Fazer um breve sucinto assim, situar a minha relação, é importante sempre, né? Sou recente do yoga, estou agora completando 2 anos que comecei a ser praticante. Eu comecei no pior período, né? Última semana de dezembro eu comecei, né? De 2019. Exatamente. Última semana de dezembro de 2019, né? Aquele período que você come bastante, vai festa casa de família, aquela coisa que empurra a coisa. E é o período mais difícil, né? Ou seja, você passar por isso, você vai passar por tudo. E que foi uma grande transformação. Então, eu já sou da área há muito tempo, né? Mais de 10 anos, do teatro e da música. Tá. As áreas que eu atuo. Teatro comecei em 2005, a música comecei em 2008. Ou seja, tem um bom tempo aí. E são minhas principais linhas de trabalho, que já vem há muito tempo. E principalmente atualmente o foco é mais na música. Dentro delas eu sempre recebi algumas técnicas de yoga. Os professores sempre passavam, né? E ficava decantando na cabeça. É interessante essa técnica, trouxe um resultado legal, né? Mas nunca fiquei curioso de ir atrás, né? E em certo momento me despertou alguma coisa assim. Eu queria aprofundar meu corpo, primeiramente, e melhorar meu corpo, não estava satisfeito. E eu queria uma prática que ajudasse o corpo, mas não queria algo focado em estética. Algo que melhorasse meu corpo, mas trouxesse outros benefícios, e que não fosse uma pura sensação mera apenas, assim, de visual, não. Trouxesse um benefício estético mais interior. E aí eu tinha levemente essas consciências de yoga, mas não tinha aprofundamento. E eu disse, não, vou dar uma checada, ver como é yoga. E aí comecei pesquisando vídeos no YouTube, aplicativos, rapidamente, né? Naquela efervescência, eu me encantei já na primeira semana. De vários vídeos, aplicativos, fazendo todos os dias. E aí comecei fazendo prática todo dia de 15 minutos. Na segunda semana, todo dia 30. Na segunda semana, todo dia 45 minutos. Com um mês, fazendo todo dia 1 hora. Né? E aí já fui procurando escola, né? Onde eu fiz a minha formação na escola Yoga em Movimento, né? Eu gostei bastante, vários professores, várias linhas, cabeças diferentes, que eu gosto disso também. E que lá eles ensinaram yoga plural. Não somos Hatha, não somos Raja, não somos Vinyasa. Era um yoga plural, e que você aprende de forma ampla, e assim o instrutor que cria, né? A princípio eu comecei como praticante e me encantei. E quando eu vi a transformação comigo, depois de um mês, né? De melhora de corpo, de energia, de concentração, de tudo, uma grande transformação. Eu disse, poxa, eu não posso ficar só como praticante, eu tenho que apresentar isso para minha cidade, né? Que não tem, que não existe, desconhecido de praticantes, de professores. Qual que é a sua cidade, Alex? Palmeira dos Índios, Alagoas. Eita. Onde fica? Perto de onde? Então, ela é divisa com Pernambuco, com Bom Conselho, ela é próxima de Maceió, né? É 2 horas de Maceió, capital, né? Que é mais conhecida. É terra de vários artistas, escritor Graciliano Ramos, tem gente da linha da música, um cantador Jacinto Silva, um cineasta também, Geoffrey Soares. Tem uma leva de artistas grandes que são daqui, né? E também tem Legal. esportistas também, tem um grande celeiro de esportistas. Inclusive tem, nos últimos tempos, crescido um levante de lugares, estúdios de práticas de dança, de artes marciais.
nos últimos anos tem um levante grande, né? E aí foi quando eu identifiquei isso e achei interessante. Disse, não, precisa apresentar. Democratizar esse acesso. E aí foi que eu busquei fazer para instrutor. E a princípio meu foco foi presencial, práticas presenciais e tal. E eu tive muito receio com online, isso quanto instrutor. Aí depois de muito tempo, eu parei, poxa, por que eu não estou me travando para dar aula online? Se minha formação toda foi online. E tive um enorme benefício, que inclusive, aliás, até hoje eu ainda não tive uma aula presencial. Ainda não não? tive. Não recebi uma aula presencial ainda. Mas venho mantendo contato com as pessoas de outra cidade. Na capital Maceió tem várias pessoas, várias linhas de prática. Na cidade vizinha também, Arapiraca, que tem um desenvolvimento também. E tentando essa aproximação, venho tentando contato com as pessoas. E aí, recentemente, há poucos meses, foi que eu coloquei em mim. Quero aprofundar no online. E aí isso tem sendo um dos principais desafios. Eu tenho focado nisso e pretendo buscar dessa forma, né? Uma linha que eu pretendo buscar é aulas personais, online. Perfeito, tá. Isso é um foco. E aí tem uma coisa que eu tenho experimentado, assim, para ganhar mais domínio com essa coisa do online. Eu criei um desafio, 21 dias de yoga. 21 dias com práticas de 21 minutos. Lancei, algumas pessoas já aderiram e estão participando, né? Está sendo interessante essa relação. Embora que estou com aulas gravadas, ainda não está sendo ao vivo. Embora que eu experimentei antes desse desafio 21 dias, eu experimentei o desafio 5 dias primeiro. Assim, já tinha feito algumas lives, já venho feito algumas lives também, experimentando assim, temas soltos e trazendo algumas práticas. Daí primeiro lancei esse desafio 5 dias, que foi realmente ao vivo, as pessoas participaram, mostraram os benefícios, né? Teve um feedback muito bom, tipo, pessoas com crise de ansiedade que chegaram assim, Alex, estou fazendo, eu tomo medicamento, tenho crise de ansiedade e estou dormindo melhor, estou reduzindo medicamento. Estava com a disposição e estou com outra energia, né, no corpo, não, estava sentindo algo na coluna, algo travado, ou seja, foi um feedback muito bom, né? E está sendo agora também com os 21 dias. E aí a ideia é essa, de trazer para que a turma desperte o desejo por algo mais amplo e intenso, né? Porque é a frequência, né? As pessoas primeiro conhecer, quando eu estou nesse processo de trabalhar com o público que está conhecendo o yoga, né? Eu não estou ainda focado com o público de praticantes que já sejam, né? Que é uma coisa também, né? Quer dizer, ainda estou nesse afunilamento de encontrar o meu subnicho. Sim. Essa aí focando muito. Enfim, esse é o universo. A princípio é por aí. Legal. Então tá bom. Você falou várias coisas interessantes aí. Vamos lá que eu tenho algumas coisitas para te falar. Primeiro, é legal, independente se você tá com ou não com fazendo aula presencial, você já foi lá, né? Já deu a oportunidade para as pessoas fazerem aula presencial com você, que é legal também. Então, você já começou. O mais importante é começar, porque muita gente acaba travando e não começa. Você já foi lá e começou. Parabéns aí por já ter iniciado. Então, isso é muito legal. Bom, a parte dessa questão que você falou sobre os desafios, eu vi lá no seu perfil, achei bem legal. Os desafios são maneiras das pessoas realmente te conhecerem. A minha pergunta é: esses desafios eles foram totalmente gratuitos ou teve algum desafio pago? Como é que foi isso? O de 5 dias foi gratuito. E daí eu lancei a proposta do de 21 dias pago. E aí você teve aluno? Sim. Legal. E esse desafio de 21 dias você entregou presencial ou entregou online? Os dois foram online. O de 5 dias foi ao vivo. E já o de 21 dias eu estou gravando e depois disponibilizando as aulas gravadas. O de 21 dias. Ok. E aí eles acessam por uma plataforma, por algum lugar, eles acessam as aulas gravadas. Exato. Eu fiz no Instagram fechado. Estou fazendo. Legal. Tá bom. Eu gravo a aula prática, né, oculta, e lanço. Tá, legal. E aí só essas pessoas têm acesso a esse Instagram. Exato, somente elas, as que aderem ao desafio. Dessas pessoas que vieram, que estão participando desse desafio de 21 dias, qual que é o perfil que mais apareceu constantemente? O que você identifica de comum entre elas? Ou pela busca, porque que elas buscaram yoga, ou profissão, ou alguma coisa que você identifica que tem em comum entre elas? O que eu vi, assim, as pessoas que buscaram uma rotina de prática, que estavam num certo sedentarismo, né, sem alguma frequência de alguma rotina, alguma prática que ajudasse tanto para o corpo quanto para a mente, né, ter uma atividade frequente. Isso é a coisa que eu mais vejo em comum. A maioria homem, mulher? Mulher.
Ou é a dificuldade. No online, não sei se tive ainda comigo. Se eu tive, não recordo agora. Mas presencial tem um pouco, né? Uma porcentagem, digamos que 2%. Tá, Digamos que é 2%. ok. E nessas aulas presenciais, qual que é o perfil da galera que vem? Nas presenciais, tem esse perfil que busca uma prática, né? Que não tem uma prática. Tem um Uhum. perfil de pessoas que têm outras práticas, mas que buscam algo mais, tipo, que já tem um crossfit, ou que já faz academia, ou que faz outra coisa, mas que vem em busca de uma coisa mais imersiva para a mente mesmo, de Tá. controle. Tem esse perfil também, E também mais mulher. mais mulher. E essas pessoas que, tanto as aulas de 21 dias quanto as aulas presenciais, elas pagam um valor interessante para você por aula? Você tem uma arrecadação interessante por aula? Então, tudo uma experiência. A maioria de tudo, comecei com muita experiência, muita aula gratuita, Uhum. e também com muito valor inferior, valor baixo, valores promocionais, para iniciar, para conquistar público, tudo isso tem sentido. Nesse momento agora que eu estou nesse processo de transição, de realmente colocar valores justos para a prática do meu trabalho, né? Nesse momento agora que eu estou Uhum. nesse período de transição, amadurecendo isso, depois de Sim. já ter um processo de reconhecimento, né? É, porque o que é interessante, né? Não sei se você já acompanhou algumas lives, alguns vídeos sobre a importância de você determinar essa questão do subnicho que você até comentou, né? Então, o nicho, a gente está dentro do nicho de yoga, mas o subnicho, ele pode ser definido e a partir dessa definição você consegue direcionar melhor a comunicação. Eu vi que os seus perfis, tanto o seu pessoal quanto o do Yoga Retado, são bem legais, são bem coloridos. Você coloca fotos de asana, você coloca alguns videozinhos lá com legenda, que é legal, que é uma super sacada, porque muitas vezes a pessoa não assiste vídeo no Instagram, principalmente mais curtinho, com áudio. Então, você colocar com legenda é perfeito, né? Então, já é uma coisa bacana. Então, você já tem um direcionamento. O que eu sinto, às vezes, vamos só falar primeiro do subnicho, tá? Tem alguns pontos que eu quero falar. Essa questão do subnicho você pode trabalhar o subnicho pela profissão da pessoa, é uma opção. Mas eu sinto que quando nós falamos em yoga, o que tem mais efetividade é quando a gente fala a transformação em relação a uma dor que ela tem ou algum desejo. Que tipo de dor? Não é só dor física, né? Então, essa questão de sedentarismo. Então, o que está acontecendo com a pessoa? Né? Ela está sedentária, mas o que está acontecendo com ela? Né? Ela quer se livrar do sedentarismo? É mais fácil de trabalhar do que só o público. Uhum. Dá para trabalhar só público? Então, dá, mas eu prefiro trabalhar na parte da dor. Eu vejo que quando os professores trabalham mais com a transformação ou a dor ou o desejo, a procura é maior do que somente definir o público. Aí eu te pergunto, essa questão da a pessoa quer ter uma rotina de prática, sedentarismo, atividade frequente. É isso que acontece, né? É isso que as pessoas buscam. Mas por que elas buscam isso? Você sabe identificar o porquê? Alguma delas já te falou o porquê? Uhum. Então, eu tenho também aprofundado nessas questões. Tenho buscado muito, estudado muito. Eu, inclusive, tanto estou também com outros trabalhos buscando mais aperfeiçoamento, que o primeiro curso meu de formação do yoga foi exclusivo os conhecimentos teóricos e práticos do yoga, né? Aí, Uhum. inclusive, eu já estou com um outro curso também de aprofundamento mais em empreendedorismo, nesse sentido também, como você Legal. já traz. Já estou também em outro. E também, paralelo, Uhum. buscando outra porrada também de cursos vendo no digital, marketing digital, entendeu? Por isso que você percebeu vários elementos que eu já uso nos vídeos, que isso é importante, né? E Uhum. que assim, e que supre, até porque esse outro curso que eu estou de aperfeiçoamento, né, na questão empreendedora com yoga, o foco é no empreendedor, não há muitas ferramentas para o digital, né? Coisa que eu vi que você já inclui. Eu tenho feito essas coisas paralelas, mas buscando afunilar e ter muito disso, né? Também tive uma mentoria, então com outro acompanhamento também, de outro profissional de mentoria também, que é de uma área geral, que trabalha também com psicologia, outras coisas, também tem dado um suporte também interessante nesse sentido, tratado sobre isso. A questão do problema, né? Problema versus desejo, né? Identificar os problemas e trazer desejo, que é muito disso, né? O produto. E daí, nesse sentido, eu tenho identificado realmente. Inclusive, tem uma coisa que eu tenho feito muito, falado menos em yoga. Eu tenho falado menos em yoga e mais no próprio benefício mesmo, né? Diante do problema. Que às vezes você, vamos fazer yoga, não é tão atrativo, né? Para as pessoas, porque às vezes as pessoas não conhecem. Pode despertar É, uma curiosidade. ou a pessoa não conhece,
Ou ela tá tão preocupada com a situação que ela tá vivendo, por exemplo, ela quer resolver a ansiedade. Tudo bem que hoje todo mundo, né, muita gente sabe, só se ela viver em outro planeta, sabe que yoga ajuda no processo de ansiedade. Uhum. Sim, Mas ela vai buscar ferramentas para uma transformação dela, né? isso. Então, quando você direciona mais a comunicação, é mais efetivo. Eu, por exemplo, eu não procurei o yoga pelo yoga, né? Eu cheguei pelo yoga, depois eu vi o que tinha ali, né? Eu fui buscar porque eu era super sedentária. Eu trabalhava viajando feito uma louca, trabalhando em grandes empresas dando treinamento, então ficava viajando o tempo todo. Então tinha dor nas costas, estava super estressada. E aí uma pessoa, uma consultora, ela falou assim: olha, faz yoga. E aí, quando eu comecei a procurar também, fui fazer essa busca que você fez, e aí encontrei uma linha e comecei a fazer aula e gostei tanto que eu me formei. Então, eu também passei por esse processo, mas eu tive uma busca inicial de alguma coisa que me incentivou a Uhum. buscar. Não foi só o yoga pelo yoga. Aí você também deve ter tido seus motivos, né? Você deve ter. Qual que foi o seu motivo de você buscar o yoga, por Então, foi exemplo? como eu falei, né, anteriormente. Eu gostava até, mas não tinha como frequência a prática física. Que eu tenho do teatro, porque o teatro exige, né, um cuidado com o corpo, enfim. Uhum. Às vezes eu tinha períodos que tinha, com frequência períodos que não tinha. Eu queria construir algo. Ou seja, estava satisfeito com o meu corpo, né? Não tão elevado acima do peso, mas estava me sentindo desconfortável. Eu gostava de não ter um corpo flexível, né? Mas à vontade, respirar bem, né? Não me sentir pesado. E de ter mais controle, potencial energético também, que da área do teatro eu venho de uma área com muito foco de expressão corporal focada na energia, no Uhum. potencial energético, né? E que me encontrei muito disso também no yoga, né? Que foi levado, que eu queria algo que viesse trazer isso. Um Legal. corpo mais disposto, mais energizado nesse sentido, né? Mais fluidez, né? Que foi o que eu me encantei logo nas primeiras aulas, que eu disse, poxa, que diferença que é isso aqui, que proporciona você. E entrei também no jejum intermitente, né? Que aí você descobre a chave, você fazer a prática com jejum intermitente e terminar e tá suave, né? Que o povo acha que você vai estar acabado, né? E, por exemplo, experimento muito a prática do Ashtanga, né? Não sigo fielmente, mas experimento. E é uma prática com método rigoroso. Você ir em jejum e fazer, e terminar, transpirar pra caramba, e terminar sorrindo, pronto para um dia, poxa, né? É isso. Aí vem um Então, pouco disso. legal. Tá, então você buscou muito pelas questões do teatro também, por todo o benefício que causa para um ator. Então, você tem duas vertentes aí. Como você, na verdade, tem até mais de uma, né? Como você está muito inserido no teatro e como você está muito inserido também na música, você pode sim trabalhar o contexto da transformação dentro do público. Então, tem algumas vertentes que você pode seguir. Quando você decide escolher uma vertente, não é que você vai deixar de trabalhar outra, tá? As outras podem vir também, mas isso você vai só direcionar mais a sua comunicação, porque hoje a sua comunicação ela é mais ampla, né? Fala sobre yoga, tem trabalhado um pouquinho dessa questão que eu vi da frequência, né? Que você tem falado um pouquinho sobre a importância da frequência da aula. Mas aí você pode colocar o seguinte: eu já tive uma atuação com quem é de teatro. Eu já estava fazendo parte de um projeto de que vários atores iam até a escola onde eu estava para fazer uma série de práticas com foco em melhorar realmente a sua atuação. Então, várias pessoas participaram desse processo, dessa formação, desse apoio. E aí, algumas delas se destacaram. Uma pessoa em seguida acabou até conseguindo um papel na Globo, na novela das 8. Porque ele falou que melhorou muito a questão da segurança dele na hora de falar, enfim. Aí depois ele voltou para as mídias, enfim, hoje ele está super em alta. Então, tiveram outras pessoas também que ajudaram nessa questão de você administrar melhor as emoções, principalmente no momento de um teste. Isso é uma coisa muito legal. Então, dá para montar um grupo só de atores, se você quiser, mas o grupo de atores é qual que é a transformação que você vai causar. Administre melhor as suas emoções durante um teste, aí você vai identificar qual que é a maior dor desse público. Ou você pode partir para os músicos na questão da capacidade vocal, a capacidade, né, dos timbres da voz, como você trabalha para pranayama dentro do contexto da música. Então, isso também dá para trabalhar. Ou você abre para um público mais amplo e vai trabalhar a transformação desse público, que é trabalhar frequência, rotina, dá para você fazer o programa, então, para as pessoas praticarem com você, mesmo que seja 15 minutos por dia ou 21 minutos, então, mas com foco em alguma dor, que é a pessoa não tem rotina, uma pessoa extremamente sedentária, mas é por que ela é sedentária, né? Aí você vai ter que aprofundar um pouco mais. Qual desses três públicos te agrada mais? Só para a gente seguir. Ou tem algum outro que não é nenhum desses?
No que eu já venho tendo experiência, eu tenho um sentido mais interessante nesse terceiro. Eu visualizo esses outros Tá. dois que você falou, nos dois primeiros. Acho interessante, né? Como eu falei, porque eu tenho experiência. Por exemplo, na área musical, eu sou da área instrumental. E aí, Uhum. um ponto Ah, importante é a respiração. Que, inclusive, já sei. vi outros músicos renomados de outros países que têm técnicas aprofundadas, que pegam e aliam yoga, por exemplo. No instrumento de sopro, a respiração é pela boca. Você puxa e sopra pela boca o ar. E aí eles trocam. Que eu conheci em 2008 as técnicas de pranayamas para o instrumento. Aí que eu Uhum. fui achava que tem uma técnica esse exercício completo são 45 minutos. Você trabalha a respiração com a luva de PVC, 3/4 na boca. Você insere, Uhum. fica com a boca aberta, fica inspirando. Inspiração, contenção, expiração e contenção sem ar. Ou seja, a galera na música usa isso no instrumento, ou seja, e o resultado é enorme, o benefício. Inclusive foi na época quando comecei a fazer com frequência lá atrás, foi a época que eu tive melhor qualidade sonora no instrumento, né? Inclusive as pessoas ouviam e comentavam, poxa, que interessante. Ou seja, coisa que veio do yoga, já usavam. E em detalhe, tem outros que usam os asanas, ficam fazendo a sequência de asanas, respirando somente pela boca e soprando como se fosse um instrumento, né? A gente sopra fazendo um zumbido de abelha. Fica fazendo isso. Sim. E você fica inspirando e expirando, soprando como instrumento. Ou seja, é um pré-aquecimento, soltando o corpo e a respiração. São sequências interessantes. É que eu penso, né? Mas eu acho interessante o foco nesse momento, o terceiro fator que você colocou, que eu já vem experienciando, e que eu vejo que é um público maior. Sim, é um público maior. Ele é maior, não que os outros não sejam, tá? Os outros Sim. eles estão, mas a gente tem que avaliar cenário, tá? O que acontece? Hoje ainda não tá em alta a questão de ter shows, de Uhum. peças de teatro, tá voltando agora. Então, a tendência dessas pessoas investirem talvez menos, até por questão monetária mesmo, é maior, por causa do cenário. Mas Uhum. existe sim a possibilidade deles verem valor e começarem a fazer isso, mas vai ser um público que você vai ter que trabalhar muito mais técnica, né? Um público mais técnico. Agora, se você trabalhar com um público mais amplo, que quer trabalhar a parte de sedentarismo, ele é um público maior. Mas mesmo assim, é interessante você trabalhar a dor. Qual que é a principal dor? O Uhum. que é a principal dor? O que eles reclamam mais sobre sedentarismo? Por que eles não conseguem criar uma rotina de prática? Você consegue identificar? Então, são o que se relata muito, uma grande questão, a vida agitada, é rotina, é ansiedade, preguiça, procrastinação, são coisas que são sabotadores, né? As pessoas têm muito disso. Vários sabotadores, né? As pessoas desejam, de fato, ter a prática, mas precisam de um impulso, né? Gostariam, enfim, mas conhecem e vão. E às vezes tem até essa dificuldade, como iam falando, da constância, né? As pessoas desejam. Inclusive, algumas pessoas estão tendo um desafio, né? E eu venho acompanhando a parte, o desafio que eu estou fazendo de 21 dias, né? Algumas pessoas têm até relatado, o dia foi corrida agitada, a pessoa quer, mas ainda a dificuldade de se organizar, de fazer, né? E eu venho reforçando também a ideia de qualquer hora é hora, né? Porque às vezes se você foca, o meu melhor horário é à noite. Mas se você sabe que você vai ter um dia corrido à noite, e aí esse dia você não poderia trocar logo para cedinho, mesmo que você tenha dificuldade para você fazer a prática do dia, porque eu tenho percebido isso, essa dificuldade. As pessoas querem, mas de colocar como fazer, porque sabe o benefício que vai ter. Relatam sempre o resultado que tem ao fim de praticar, mas elas Uhum. acabam sendo sabotadas, perdidas pela correria do dia, pela agitação. Tenho percebido Tá. isso. E para que elas querem praticar yoga? Qual que é a transformação que elas dizem que gera nelas? Uma das é ter mais presença, estar mais no presente. E pelo fato de reduzir a ansiedade, né, que é um dos maiores, que as pessoas têm relatado muito ansiedade, de Uhum. reduzir, ter mais esse controle. E também a agitação, né, o estresse também, né? O estresse que é excesso de presente, né? A ansiedade é excesso de futuro, o estresse é excesso de presente. Tem percebido nesse sentido. E algumas com uma certa parte também, algumas pessoas também com depressão também, né? Sensação de depressão, mas embora é uma quantidade menor, tem sido. Tá. Embora que é A um público maior. que eu vejo. A maior Pode falar. é a ansiedade. Ansiedade Tá. e estresse, talvez estejam próximos aí. Mas talvez acho que a ansiedade mais, com Uhum. excesso. O que seria bem interessante para que eu possa agregar nesse seu perfil, se você for atuar nesse público? É você colocar a transformação que você gera já na sua bio do Instagram e de todas as suas redes sociais. Não sei se você tem site também.
mas colocar a transformação que você gera. Então, a sua transformação, a gente chama isso em marketing digital de Roma. Não sei se você já aprendeu sobre isso. Você já viu alguma coisa? Com esse termo não, já vi outras coisas relacionadas a isso, mas com esse termo não. Roma é o seguinte, que todos os caminhos levam a Roma. Então significa o quê? Todo o seu conteúdo, independente se ele vai ser gravado, se vai ser um post, se vai ser a bio do seu Instagram, tudo que você fizer vai ter que levar a Roma, entendeu? Aquela história de todos os caminhos levam a Roma, essa é a ideia. Então, tudo que você fizer, o objetivo é esse. Então, qual que é a sua Roma? A gente tem que tentar definir o que é isso. Roma é o quê? Qual a transformação que você vai gerar para o seu público, né? Então, está muito conectado à ansiedade e criar rotina de prática. São coisas importantes para o seu público. Então, a gente já tira uma ideia daí. Então, você pode ou não citar o yoga já na sua mensagem inicial, sabe? Por quê? O que acontece? A transformação, ela é uma coisa, né? Então, a transformação que é reduzir a ansiedade, o estresse, criar uma rotina de prática, ela é transformação, né? A pessoa quer reduzir a ansiedade. Mas o instrumento para isso, o veículo é o quê? É o yoga, certo? Então, o yoga acaba sendo um instrumento. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar, se as pessoas já procuram yoga pela ansiedade, ele pode ou não constar nessa frase. Então, a Roma é uma frase que vai colocar ali para a pessoa bater o olho e identificar você. Fala, opa, é isso aqui que eu quero. Então, é aqui nesse canal que eu tenho que ficar. Por exemplo, você pode colocar ajuda, aí você pode definir se você quer ampliar para homens e mulheres ou se você quer focar mais em mulheres, tá? Aí você vai uma escolha própria. Se você quiser, você pode colocar ajuda pessoas a reduzirem o estresse com 21 minutos por dia, praticando 21 minutos por dia, dedicando 21 minutos por dia. Ou ajuda as pessoas a reduzir a ansiedade, mesmo tendo uma vida agitada, né? Alguma coisa nesse sentido que a pessoa vai bater o olho e vai falar o seguinte, isso é para mim. O que acontece é que hoje muita gente acaba divulgando yoga, né? Porque tem muita gente que se formou durante a pandemia, assim como você também teve um aumento da busca por yoga, por pessoas querendo fazer formação. E as pessoas estão divulgando yoga. Então a pessoa vai procurar yoga, ela vai colocar lá, ela vai ver muitas linhas. Então, como é que ela vai escolher dentro daquele monte de gente que está divulgando você? É porque ela vai olhar e falar assim: isso aqui é para mim, não é só o yoga, é o yoga para mim, sabe? Se ela for procurar. Ou mesmo se ela bater o olho no seu perfil, ela vai procurar ansiedade, ela vai falar assim: aqui ele tem alguma coisa para me oferecer para reduzir minha ansiedade. E aí é através do yoga, você vai falar, logicamente, que é através do yoga. Então, isso faz sentido para você? O que você acha? Não, bastante. Eu já vinha, assim, funilando os pensamentos nesse sentido mesmo, nessa vertente mesmo, nessa Roma aí mesmo. Como eu falei para você, não tenho vídeo o termo exatamente Roma, mas eu vi de outras formas essa ideia desse subnicho estar focado nesse sentido mesmo. O que você acha? Vamos tentar escrever essa frase junto para a gente definir, para você começar a atuar? Você pode colocar: ajudo pessoas a reduzirem a ansiedade, mesmo tendo uma vida agitada, o que você acha de usar a ansiedade como foco? Ou você prefere começar a atuar, te ajuda a criar uma rotina de práticas de yoga para reduzir o estresse ou a ansiedade? Eu prefiro tocar em ansiedade. Também, Acredito não, que porque a ansiedade é o mais gritante. E até porque que é que também é na onda, a gente vem vendo muito, né, nesse marketing atual, e que é a ideia de uma coisa urgente, né? De tratar uma coisa urgente. E que a ansiedade é mais urgente do que o próprio estresse. Até porque você pode falar isso abertamente, até porque uma crise de ansiedade pode se transformar num pânico, pode travar pessoas de trabalhar, pode travar pessoas de ter vida, né? Uma crise de ansiedade pode levar a pessoa à depressão, ela pode ser uma porta de entrada para outras coisas. Então, você trabalhar o gatilho de como a pessoa reduzir a ansiedade ou ela prevenir uma crise, para ela não entrar naquela crise, são coisas muito interessantes para você trabalhar. E tem cases, tá, de pessoas que estão tendo muito sucesso se destacando com essa questão da ansiedade, com yoga. Eu venho experimentando, eu já fiz algumas lives nesse sentido. Tenho relação boa com algumas psicólogas, né? Psicólogas que são minhas alunas, que são já formadas em psicologia, outras estudantes de psicologia, tanto aqui da cidade e outras cidades. A gente tem dialogado muito nessa questão do fator ansiedade, né? Tá. Então a gente pode focar com essa questão da ansiedade. E qual você acredita que seja a sua frase para trabalhar a questão da ansiedade? Você acha que é essa questão de colocar ajuda pessoas a reduzir a ansiedade e criando uma rotina de práticas, ou mesmo tendo uma vida agitada? É interessante. É um gatilho bom.
qual gatilho você acha que é mais interessante? Vida agitada, a pessoa procrastinar ou a pessoa ser sedentária, ter Acho uma que vida atividade... agitada. Vida agitada? Tá. Então você pode colocar, acho que ficaria interessante, ajudo pessoas, ou você pode colocar mulheres, se for o caso, ou te ajudo também, você pode colocar, te ajudo a reduzir a ansiedade mesmo tendo uma vida agitada. E aí você, nas suas publicações, você pode ainda colocar essa parte dessa transformação ampliada, que é o quê? Através de técnicas que você vai dedicar 15 minutos por dia, se for o caso. Né? Então, a pessoa vai colocar lá quanto tempo ela tem por dia e você vai criar, sei lá, você pode montar um programa de aulas de 5 minutos, se a pessoa reclamar que não tem tempo, outra de 15, outra de 21, e ela vai pegar aquele conjunto de práticas conforme a disponibilidade de tempo que ela tem naquele momento. E conforme o que ela quer, por exemplo, se ela quer mais energia, tem aquela sua prática gravada que é mais energia para fazer de manhã. Se ela quer dormir melhor, tem uma prática para ela dormir melhor à noite. Né? Eu fiz um pouco sobre isso num e-book que eu fiz de concentração. E aí eu coloquei lá 3 videozinhos para elas fazerem, uma no meio do dia, outra no começo do dia, outra no final. E aí isso tem uma repercussão interessante, porque a pessoa não tem a objeção de, não tenho tempo. 5 minutos de manhã você vai fazer isso aqui. Né? Então, acredito que seja uma ideia interessante aí para você partir. Quando a gente fala de ansiedade, o que você tem que tomar cuidado? Eu não sei se você já está fazendo anúncio para conseguir alunos. Já experimentei algumas vezes já. Quando a gente fala em ansiedade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa palavra costuma bloquear as pessoas nos anúncios, tá? Então tem que tomar... Tanto é que lá no... Quando você vai fazer o tráfego pago, que tem as linhas, as categorias, né, que você coloca, não existe a palavra ansiedade. Não existe. O que acontece? O Facebook, o Google ele é mais flexível, tá? O Google permite você fazer algumas coisas que o Face inclusive, não permite. eu até o momento só fiz pelo próprio Instagram. Eu preciso fazer pelo Facebook, que é o mais indicado, não é isso? Pelo aquele criador, pela ferramenta de gerenciador de anúncios. É mais efetivo porque você vai ter mais ferramentas de criar público, criar conjunto de anúncio. Porque pelo Instagram, aquele botãozinho, você praticamente só impulsiona, mais pessoas vão ver o seu post. É praticamente isso, né? Na ferramenta de gerenciador de anúncio, você tem muitas outras variáveis. Mas mesmo lá, o que vai acontecer? Tem algumas palavras que o Facebook considera como se fossem, às vezes não é ofensivas, mas é porque está indicando tratamento, alguma coisa nesse sentido, então eles geralmente bloqueiam, né? Então, ansiedade, geralmente você tem que tomar cuidado se você colocar muita promessa forte, né? Promessa de cure essa... Isso a gente pode prometer. Você pode colocar no texto, você vai colocar uma coisa mais sutil, como reduzir, aprenda a administrar melhor a ansiedade, alguma coisa mais simples. E aí, no seu conteúdo gratuito, aí você pode colocar uma coisa mais direcionada, mais forte. Até pela questão da promessa real, né? Sim. Então, no seu conteúdo pago, você tem que ter mais sutil, tem que jogar o jogo dos caras, né? Tem que jogar o jogo do Facebook e do Google. Agora, quando você tiver no seu, você pode colocar mais forte, a sua promessa mais forte. Inclusive, quando você for fazer uma live, inclusive quando você for ministrar as suas aulas, aí você pode falar mais abertamente. Mas no pago, a gente tem que jogar o jogo deles, né? Então, aí a gente não tem muito jeito, para não correr o risco de ter bloqueio ou anúncio ser reprovado ou ter bloqueio de conta, porque isso pode acontecer, acontece o tempo todo, né? Então, isso é interessante. O que eu sugiro em relação às suas postagens? Que eu gostei bastante do padrão que você criou, você fala bastante sobre yoga, mas eu senti falta exatamente de você falar sobre uma transformação que você gera nas pessoas. Então, você trabalhar isso e trabalhar também, às vezes, muito mais vídeo. A pessoa gosta de ver você falando. Porque quando a pessoa vai querer saber se você realmente tem aquele conhecimento ou não, o que eles vão fazer? Eles vão ver um videozinho seu. Mesmo que seja de uma prática. Eu não vi vídeo vídeo de aula aberta. Tem algum vídeo de aula aberta sua? Aula aberta completa? Nem que seja de 15 minutos? Não. Tá. Então, essa relação que você fala dos vídeos, eu até faço. Acho que você viu dos últimos dias, né? Porque, então, ainda um outro ponto grande enorme para mim, essa minha relação que ainda estou... Minha renda principal é o meu trabalho com a música. Né? Tá. Então, e consumo um certo tempo. E aí, isso às vezes me dificulta de eu estar nessa frequência e tal. Por isso que às vezes eu posto, para não ficar ocioso naquele dia, eu posto só a imagem com o texto, né? Mas eu posto muito, principalmente nos stories, várias questões dessa relação da transformação,
aquele engajamento que você vê de uma história para outra, trazendo numa reflexão final e também atraindo, né? Eu não postei esses dias, atraindo para o desafio, atraindo para o produto, para o serviço que seja. Eu gosto de fazer. Só não fiz esse dia por causa dessas correrias mesmo. E são vários elementos, né? Também de dificuldade, que vocês bem sabem, que a gente nessa tecnologia, né? Eu tenho em mente isso tudo de ter. Você aos poucos vai sentir que vai precisando de uma equipe, né? De uma pessoa que você quer uma aula, quer registrar, quer botar uma música ao vivo numa aula aberta, aí você tem que botar o celular para registrar, filmar. São vários detalhes, né? Comunicação, microfone, mas é interessante É, reforçar nesse é. sentido. Aí você pode fazer mais simples. Eu geralmente, quando eu trabalho aula aberta, às vezes eu não. Você pode fazer uma live no Instagram mesmo, você ministrando aula, e aí essa Uhum. aula você salva e você pode compartilhar ela. Tomando cuidado com os direitos autorais de música, né? Porque Eu fiz uma vez uma prática minha e deixei rolando lá no aplicativo e quando fui salvar, bloqueou. Aí não deu, fiz uma vez esse sentido. Uma porque aí prática. você não pode usar música. É uma maneira de você otimizar. Você vai fazer uma live e aí você usa essa live, mas aí não pode usar músicas assim abertas. Ou outra maneira que funciona muito bem é você montar uma aula mesmo, né? Você grava do seu computador, não precisa fazer ao vivo. E aí Sim. essa aula você grava e disponibiliza para as pessoas. Não precisa fazer. Aí não tem música, não tem nada. As pessoas costumam, não precisa fazer tantas aulas. Tá? Uhum. Mas faz ali, pega um dia que você estiver mais tranquilo, eu sei que às vezes é difícil, e grava duas práticas, uma para a pessoa reduzir a ansiedade, né, com técnicas, por exemplo, para ela reduzir a ansiedade, para trazer efeito, aquele efeito mais tamar, sabe? Para baixar os batimentos cardíacos, vamos pranayamas, yoga Uhum. nidra, enfim, técnicas de flexibilidade. E aí, às vezes, você pode também trazer algumas técnicas que a pessoa vai ter mais energia, por ela ter mais energia também, ela tem um processo de redução da ansiedade que ela fica mais focada. Então, para ela Sim. fazer de manhã. Então, grava 2 vídeos, 2 aulas, às vezes, de 15 minutos e disponibiliza no seu canal. Aí na semana seguinte, se você tiver mais tempo, você disponibiliza mais 2 aulas. Ah, mas eu Uhum. não estou com tanto Sim. tempo. Aí outra saída que você pode fazer para você não deixar de ter conteúdo. Desses 2 vídeos, você vai pegar vídeos pequenininhos, cortar trechos e colocar. Não, eu tenho experimentado um pouco disso. O primeiro desafio que eu lhe falei, o de 5 dias, eles foram 5 dias de meia hora. E eles Tá. estão disponíveis. Eles estão lá disponíveis. Que as pessoas participaram ao vivo, dialogamos, enfim, estão lá disponíveis. Tem umas práticas baseadas nesse sentido. Não tem um tema específico, mas eu usei muito a questão do despertar, o corpo e mente, né? Todo o desafio, o foco foi nesse sentido. Aí estão lá disponíveis. Também tem outras aulas que eu venho experimentando. Também tem um pessoal que tem um aplicativo de bem-estar e saúde, que várias Uhum. práticas físicas e mentais e convidaram, né? Conclusão de um trabalho de enfermagem, criaram esse aplicativo e me convidaram, né, para ministrar algumas aulas aí, bem curtas mesmo, de 3 minutos. Eita, poxa, 3 minutos. Mas enfim, eu pensei e experimentei planos, né? Um plano médio, um baixo, médio e alto, né? Fiz coisas breves assim e fiz, estou disponibilizando também. Tá nesse aplicativo que estou usando, estou disponibilizando essas aulas também curtas no espaço aberto, tranquilo. Mas é nesse sentido mesmo que você fala, que vai amadurecendo de cada coisa quanto mais vezes específico, né? Isso no tema, né? Num agrupamento Isso. que eu queria trabalhar. E aí você vai ficar mais fácil, porque quando você fala com todo mundo sobre yoga, a pessoa não sabe se é para ela. Porque às vezes ela até pensa, yoga parece legal, mas eu não sei se trabalha a ansiedade. Pode ser que eu passe isso pela cabeça da pessoa. Ou eu não sei se é para mim, minha vida é muito agitada. Aham. Tem muito E disso. aí, Um outro que eu fiz foi pro Enem. Pro Enem, para concentração. O foco foi concentração para o Enem. Fiz uma live nesse sentido. Que inclusive foi sugestão de um aluno que não estava nem ligado no Enem, né? A pessoa vai esquecer, nem lembrava que era data. Eita, Leca, tu Enem, seria bom tu fazer alguma coisa antes. Eita, poxa, massa, valeu. Aí já fiz, agendei, marquei, foi interessante. O pessoal passa que está disponível também. é bacana você ter essas aulas disponíveis para você deixar elas fixas, e aí você pode pegar pequenos trechos dessa aula, porque aí você fala, putz, essa semana eu tô com muito trabalho, tô com muitas coisas em relação ao meu trabalho com música. Aí você vai pegar, tem alguns aplicativos até gratuitos no celular que você pode baixar e cortar pequenos trechos. Não, eu Mesmo que faço. você. Já uso Mesmo muito. que você não. Então, porque aí você corta esses trechinhos e aí você não precisa gravar um vídeo de novo se você não tiver com tempo. Você vai cortando ali pequenos trechos para colocar, que a gente chama de nuggets ou Nutellas, né? E aí você vai colocando esses. A gente fala sobre nuggets e Nutellas porque são mais fáceis de digerir. Agora, Uhum. e o texto e o grande, né? O vídeo grande, que a gente costuma falar de vídeo raiz,
é um vídeo de meia hora, e esse vídeo é raiz porque ele é mais difícil de digerir, né? Então, mas ele sustenta mais. Então, a pessoa, quando ela vai começar a conhecer seu canal, geralmente ela vai olhar pequenos videozinhos. E aí, quando ela fala, pô, isso aqui é legal, o que ela vai fazer? Ela vai querer ver um vídeo maior, né? E aí, por isso que é legal eu te perguntar, você também tem, além do Instagram, você está no YouTube, por exemplo? Já criei, mas não ainda me coloquei para engajar. Criei o perfil, botei acho que uns 2 ou 3 vídeos, mas eu pretendo aprofundar lá também. Porque o trabalho de colocar, você já fez o vídeo, o trabalho de você colocar lá é assim, é muito pequeno, é só você colocar lá também, você vai postar no Instagram, posta lá também, e aí ele engaja melhor, porque o YouTube, geralmente para vídeo longo, para aula, as pessoas procuram mais do que o Instagram, né? Então a pessoa vai procurar uma aula aberta de yoga, ela vai procurar no Instagram ou no YouTube, mais do que no Instagram. Né? O Instagram ela vai olhar perfil, ela vai ver a pessoa, tal, mas no YouTube a pessoa gosta de olhar, realmente ver uma coisa mais longa. As pessoas já estão acostumadas a consumir coisas longas no YouTube. No Instagram são coisas geralmente mais curtas que as pessoas consomem, né? Mas não que você não possa colocar uma coisa mais longa, mas no YouTube é mais aderente a vídeos mais longos, né? Inclusive até os vídeos menores, os que a gente chama de raiz e Nutella, quando coloca ou de Nutellas e nuggets, quando colocamos no YouTube, o ideal é que coloque um de 6 a 12 minutos. Esse é o menor, né, que o YouTube roda bem. Então, é interessante você ampliar, porque aí você tem mais lugares que as pessoas podem te ver. Né? Então, isso fica também mais interessante. Essas aulas, é interessante você pelo menos gravar 2 por semana. Você acha que dá para você gravar 2 aulas por semana? Mesmo que não seja online? A gente consegue, faz um esforço, né? Eu estou fazendo o desafio, por exemplo, né? Tem dias que tenho dificuldade. Hoje mesmo eu fiz 3 o desafio, 3 aulas de 21 minutos. Antes de começar aqui, fiz logo cedo já a vez. Aí tem dias que eu não tenho, porque eu sei que vou ter um dia corrido. Por exemplo, amanhã eu já sei que teria um dia corrido. Né? Aí já adiantei hoje, que às vezes eu tento fazer isso para equilibrar. Ou seja, vai tendo material, né? E a ideia é nesse sentido, mas dá, é um esforço, mas que só vai conseguir assim, né? Legal. Então tá, a gente já falou aqui sobre a transformação, a gente falou muito na parte do P de preparação, né, da metodologia que eu falo. Agora, na parte de prospecção, o que eu posso te ajudar? Como é que funciona a sua prospecção? Você sente que tem uma taxa de conversão interessante? Me fala um pouquinho, quando você vai abordar uma pessoa para se tornar seu aluno. Então, eu tenho buscado muito essa coisa de aperfeiçoamento, de personalizar, de ouvir mais o que a pessoa busca, né? Eu gosto de abrir os espaços ao fim, do feedback de como foi, né? E tem sido muito produtivo, as pessoas têm comentado, né? Às vezes tem umas pessoas que têm dificuldade de se abrir, né? Pela questão de fala, né? De se abrir, né? Tenso. E aí, porque eu tenho isso do teatro já, que eu criei muito, de abrir espaço de fala, de equilibrar. Por exemplo, numa aula de teatro, digamos, uma aula com 10 pessoas. Eu faço sequência de jogos e técnicas. De tempo em tempo, eu dou uma pausa, faço um ciclo, as pessoas comentarem o que é que foi aquela prática que quer desenvolver, o que é que achou. E aí sempre tem, digamos, de 10 pessoas, tem 3 que são os safos, né, que desenvolvem melhor, que falam mais. E vai ter uns 3 ou 4 que mal falam, que tem aquela timidez toda, né? Ou seja, no teatro eu já construí, buscando um equilíbrio de mediação de fala, né? De tentar reduzir aqueles que falam mais, falam menos, e tentar puxar aqueles que mal falam, falarem um pouco, de trazer, né? Colocar perguntas, assim, nem que a pessoa não fale um pouquinho, uma frasezinha já é um interessante, né? E eu já venho fazendo isso no yoga, né? E recentemente tenho buscado mais, visto algumas coisas também dessa coisa de personalizar no marketing, dessa coisa de abordagem e de colocar. Porque também o que eu tenho amadurecido, é que você já comentou, que eu fiz a pergunta e você respondeu também, e que estava em mente com a palavra mais importante nessa questão de empreender, de buscar, né? Que é a colocação de se colocar como vendedor. A gente tem uma dificuldade enorme, né? Que não tinha, e que vem amadurecendo isso. De ser de fato vendedor, de pensar na estratégia da abordagem, ouvir de fato o corredor e buscar as ferramentas, né? A fala mais persuasiva de entender, né? Tem que ser real, né? Não adianta ser fake, de entender de fato o que é que a pessoa está buscando e buscar cada vez mais a melhor estratégia. Por exemplo, vou citar um exemplo complicado. 99,9%, quer dizer, antes 100% estava ótimo das minhas aulas, as pessoas comentando, muito bem realizadas, satisfeitas, terminando a aula, gostado. Aí tem as pessoas que, a maioria, eu tenho percebido dificuldade
pela questão de deslocamento, às vezes condições de pagar, né? Muitas pessoas não continuam, e muitas pela rotina, identificando isso, né? Mas são esses fatores principais. A rotina, a agitação, que a pessoa... Outra coisa é prioridade, e outra coisa é financeiro, ou seja, o público, né? Que é outro desafio também, buscar um público que tanto valorize, que reconheça que precisa, que queira fazer aula, e que tanto também tenha as condições, né? É um outro desafio também, estar buscando, né? Nesse sentido. Porque aí senão... Não, pode isso, falar. isso é legal, isso resolve com a transformação que a gente falou, viu? Uhum. Isso resolve com a transformação. O que acontece? Quando a pessoa, às vezes, essa pessoa que tem situações que a gente sabe que realmente a pessoa não tem dinheiro, mas às vezes acontece da pessoa não ter dinheiro, diz não ter dinheiro, e aí vai fazer um pedido de iFood de R$100, né? Entende? Então, tem que entender qual que é realmente essa conexão de realmente não tem dinheiro ou não tem prioridade, né? Exato. É uma busca, é um dos desafios, né? E aí, realmente, essa coisa de in loco, né? De chegar à frente do público que está buscando isso, né? Ou seja, de ofertar o que o público realmente quer, que deseja, né? Não adianta começar a funilar, não adianta... Porque como iniciei, estava aberto, experimentando várias coisas, né? Identificando várias coisas, vários tipos de trabalho e grupos, né? E a gente continua, né? Mas a coisa que às vezes a gente desperdiça energia em algo que talvez não dê muito resultado, né? E dedicar essa energia em algo que afunile mais nessa Roma, né? Olha, uma coisa interessante para fazer é durante o momento de prospecção, é você fazer perguntas para a pessoa para mostrar para ela o quanto o que ela busca você tem e o quanto ela é uma técnica que nós falamos, porque a pessoa ela mesma vender as suas aulas para ela mesma antes de você vender. É como se fosse isso. Que até existem técnicas, isso nós falamos bastante na parte da prospecção lá do PPG, né? Do curso Viver de Yoga Personal, que é o seguinte: você vai ter uma conversa com essa pessoa, e nessa conversa tem um checklist de coisas que você vai conversando com ela, e até já dá uma coisa mais personalizada e mais identificada. Então a pessoa vai lá e fala: olha, vou fazer algumas anotações só para questão de dados, para não esquecer e tal. E aí você vai fazer perguntas para ela, por exemplo, por que ela veio até ali, o que ela vai conseguir, como é que vai ser a vida dela quando ela não reduzir o estresse dela. Então, ela vai começar a se vender antes de você falar das aulas. Até fazer um processo de visualização, ela se visualiza já como é que é a vida dela quando se reduzir o estresse. Então, isso funciona muito, 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 muito. Porque a pessoa, se ela não falar para você, putz, vou fechar com você agora, ela vai estar com a pulga atrás da orelha, porque ela fala, pô, eu estou perdendo a oportunidade de minha vida ser isso, né? Ela já visualizou, então dá para. Isso é interessante fazer. E isso é na prospecção. No processo, depois, quando o aluno já entra, que é o G de gestão do aluno, também é importante você fazer a gestão dele, que é também, eu sempre gosto de fazer, mostrar para o aluno a diferença entre um café, que a gente acaba conhecendo muitos alunos, a gente vai tomar café, comer, né? Se tornam amigos. Então, a diferença de você tomar um café com amigos de você realmente estar fazendo a gestão do aluno. Então, uma das coisas que eu coloquei, que entra bastante na parte da gestão, é realmente uma planilha de acompanhamento do aluno, onde eu preencho uma série de campos, né, com esse aluno, e essa série de campos a gente vai se orientando. Olha, você falou que queria reduzir a ansiedade nisso aqui, como é que está isso? Como é que foi aquela situação em que você tinha ansiedade para entregar um relatório todo mês? Como é que foi esse mês? Aplicou aquele pranayama que eu ensinei para você? Reduziu? Como é que tá? Porque às vezes a pessoa até reduz e ela começa a se sentir bem, mas ela não conecta. Ela às vezes não fala que está evoluindo, sabe? Ou não percebe. Muitas vezes a gente tem na era digital, a gente se compara muito com os outros, né? Então, a pessoa vai, mas eu reduzi meu estresse, mas fulana já está muito mais tranquila. Ou ela se compara com alguém na própria sala de aula, né? Então, eu melhorei minha flexibilidade, acho que melhorei, mas fulana já toca a testa no joelho, sabe? Então, as pessoas se comparam. Então, na parte de gestão, é interessante você fazer esse acompanhamento de uma maneira formal. Então, mostrar que é acompanhamento. Pode ser num café até. Falar, legal, vou tomar café, mas agora vamos fazer essa gestão também. Pode ser uma coisa descontraída, mas é importante a pessoa perceber que é gestão. E na parte da prospecção, a gente já começa esse link para que vai fornecer informações para você chegar na gestão, que é você conhecer mais a pessoa, fazer perguntas e já entender qual que é a transformação que ela quer. E mostrar para ela que realmente você tem aquilo que ela busca. E não mostrar só
Às vezes a gente tem costume, não sei se eu já vi muito professor errar nisso, a gente falar tudo que yoga tem. Vai reduzir a ansiedade, mas você também vai melhorar a força, vai melhorar o seu sono, tá? Mas a pessoa tá, então acho que é muita coisa. Eu acho que é muito para mim, então acho que aqui não é meu lugar. Pode acontecer isso. Ela pode pensar isso. Eu já vi muitos professores perderem pessoas por falar demais. Eu já fiz isso também, logo no comecinho, há mais de 10 anos atrás. Eu me empolgava também, porque, né, você começa a fazer yoga, você quer mostrar para o mundo, aí depois você torna professor, você quer ensinar todo mundo. E aí eu começava a falar de tudo, a pessoa ficava perdida, né? Você só precisa falar que o que ela, né, eticamente, lógico, o que ela busca, você tem. Pronto, ela vai começar com você e falar assim: tem mais coisas que você vai aprendendo com o tempo, mas por enquanto vão ficar aqui. E aí isso vai ter base para você montar a sua aula. Quando essa aula é personalizada, ela é mais direcionada. Então, você falou que está buscando muito aulas de yoga personal online. A aula de yoga personal online tem muitas vantagens para você e para o aluno. Você vai reduzir, né? Você não tem um custo com deslocamento, não tem o tempo perdido de um deslocamento e outro, faz na sua casa. Então, é muito mais confortável. Da mesma maneira, para o aluno também é. Então, os mesmos benefícios que são para você também é para ele, né? Então, é interessante você abordar sobre isso. E as pessoas pagam um valor que é por esse conforto, por não ter que se deslocar. E mesmo que você more num bairro que as pessoas não paguem o valor da sua aula, como você ministra online, você pode abordar pessoas de outras regiões. Então, eu não sei se é essa situação, porque muitas pessoas têm me procurado falando, Paty, onde eu moro, as pessoas não pagam. Não sei se é assim que acontece na sua região. É um pouco disso também, mas assim, porque se torna limitante, né? E você, quando abrange, você vai ter um pouco de cada canto, né? Eu sei que vai acontecer isso em todo canto, por mais que tenha cidades desenvolvidas, mas vai ter um enorme mundo também das pessoas daquela cidade que não fazem nem ideia do que é yoga, né? A questão é que naquela cidade desenvolvida vai ter uma proporção maior de pessoas propensas a praticar. Mas eu tenho sentido, no desafio 5 dias, eu tive pessoas praticando aqui em Palmeira, em Salvador, em Uberlândia, em Joinville. Tive pessoas que praticaram, né? Essa conexão que é o barato, que é possível. Sim, e aí você pode abranger pessoas até de outros países, se for o caso, né? Então, tem Porque pessoas tem aqui muito que começaram. brasileiro, né? Fora. Tem muito brasileiro. E prefere fazer aula, às vezes, com um brasileiro, porque sente falta de casa, às vezes, né? O cara tá longe, a pessoa tá longe, quer se sentir mais próximo, então quer fazer uma aula em português, na sua língua natal, é muito diferente. E até a conexão, o contato, tá ouvindo constantemente uma aula com uma pessoa que tem o sotaque da região, né? Sim. A questão do sotaque, eu adoro. Sotaque é uma coisa muito gostosa. Então a pessoa se sente acolhida. Fala, nossa, esse é meu momento de contato com o meu país. Então é uma coisa legal também. Então dá. Inclusive, eu até verifiquei nos engajamentos nos tráficos que eu paguei, que aí o que mais rolou foi o pessoal do Nordeste mesmo, dos estados do Nordeste. O alcance chegou mais, né? Em Ceará, Pernambuco, né? Rio Grande do Norte, chegou mais aí, né? Tipo, eu fiz uma projeção nacional Brasil, mas os estados que mais pegaram foram os estados do Nordeste. Legal. O que dá para você fazer é até trabalhar pessoas que gostam do Nordeste, mas não moram no Nordeste, né? Pode ser que tem pessoas que amam estar vivenciando a rotina, né? A vida gostosa que tem no Nordeste e não moram lá. Então, é uma maneira de você deixá-los mais próximos mais próximos do Nordeste. Isso é bacana. Então, isso é legal. E aí, o que seria interessante, né, nessa etapa? Nós falamos bastante da parte da preparação, né, onde tem a transformação, que na minha percepção, é a base de tudo, porque quando você define isso, todas as ações que você vai fazer em seguida, elas são baseadas nisso. Se você mudar lá ao começo, você vai ter que mexer em todas as outras. Então, falamos um pouquinho da parte de prospecção e falamos da parte de gestão. Tem alguma dúvida mais específica que você tenha? Que eu possa te apoiar, te ajudar? Que às vezes tem muita dúvida interna, mas você tem dificuldade da hora assim, de verbalizar. Mas assim, porque já vem um storm, né, também de informação, né? A gente já vê essa tempestade de informação, né? E a gente precisa funilar. E às vezes a gente fica querendo mais e às vezes o que já está aqui já está suficiente, né? Conseguir colocar em prática 30% do que absorve aqui já é de bom tamanho, né? Porque às vezes a gente tem uma oportunidade como essa e às vezes não coloca nada em prática, né? O importante é colocar em prática. Você aprende um pouquinho, aplica um pouquinho. Aprende um pouquinho, aplica um pouquinho. Assim você vai tornar o seu aprendizado mais efetivo. Então, por isso que muita gente que é professor há muito tempo em yoga e para de ser professor, ele meio que
perde um pouquinho o tato, né? Deixa, vai ter, lógico, se estudar vai pegar de novo, mas perde um pouco a sensibilidade de estar no EVA, de estar em sala de aula. Quando você vai praticar, você vai colocando, as coisas vão acontecendo, né? Não precisa ser. As pessoas às vezes têm muita insegurança, que eu vejo que não é o seu caso, até porque você já é do teatro, então as pessoas costumam. Você já fala super bem e tal. Agora, tem muita gente que tem insegurança de ministrar aula e não ministra, que é formada há muito tempo. Porque eu não falo direito, porque eu não tenho isso, eu não conheço profundamente, não sei o quê. Mas começa. Depois que você começar, se você souber o que você está fazendo, as coisas começam a acontecer. Até porque o aluno vai te trazer alguma coisa e você vai buscar saber sobre aquilo, se você não conhecer, né? Inclusive, eu melhorei muito com isso também. Vários fatores, né? Eu tive muitas objeções comigo, né? Muitos bloqueios mesmo criavam mentais, né? Como eu falei, a questão das crenças limitantes que eu venho quebrando muito, né? Eu tive sempre muito isso de só conseguir fazer as coisas como me sentisse totalmente preparado, quando concluísse de fato o curso, né? Eu tive um engajamento muito bom na minha formação. Tinha vários professores, mas tinha que acompanhar mais de perto. E a minha professora, ela percebeu meu interesse, eu querendo dar aula, mas eu comentei que eu só queria quando fizesse pronto no final do curso. Aí depois ela comentou, não, quando você tiver metade do curso, você já pode começar. Aí ela chegou, você tem um lugar onde fazer? Tenho. Consegue reunir a turma de pessoas? Consigo. Consegue marcar para a semana que vem? Consigo. Então marque. Pronto, foi aí que começou a primeira aula coletiva, né? Eu já vim experimentando alguns amigos, colegas e cobaias, né? Aulas individuais. Mas aí foi assim a primeira aula coletiva, né? E, inclusive, até fiz uma celebração, comemorei a primeira aula, foi em outubro de 2020. Agora, outubro de 2021, fiz essa aula celebrando e tal. Que fiz uma sequência de fim de semana e tal, aulas abertas. Mas amadurecendo muito isso, né? Que, inclusive, como eu tenho dito, no yoga eu venho fazendo coisas que não fiz com música e com teatro. Essa questão de empreendedor, essa questão de um serviço, essa questão de transformação. Eu tinha já. Eu tenho para mim, que foi uma transformação para mim, o teatro e a música. O teatro, principalmente, desinibir. Eu era uma pessoa muito tímida, muito, né? Melhorei muito a fala, questão de tanto dicção e também quanto desinibir, né? De ter poder da fala. Que eu sempre trabalhei o teatro muito de causar transformações nas pessoas. Eu dou aula, mas não só para a pessoa se tornar um bom ator, boa atriz, mas ser uma boa pessoa também em qualquer outra atividade que você trabalhe. Que foi isso que eu encontrei também, esse aprofundamento maior com o yoga, né? E aqui vem, né? As lutas vêm sempre, né? Constantes, dificuldades diárias, mas eu tenho foco em projetar isso, né? Quem sabe lá na frente permanecer somente com o yoga e ficar apenas como hobby aí, teatro e música. E você não precisa colocar de lado tudo que você aprendeu. Sim. Pelo contrário, o legal do yoga é que você pode trazer todos os aprendizados do que você já teve até agora, né? Então, conhecimento com música, o conhecimento de teatro, tudo isso ele faz com que você se torne um professor ainda melhor, porque você conhece a realidade de outras coisas, né? Então, na hora que você vai fazer o mantra, você vai ter uma coordenação muito melhor, né? Você vai entender muito melhor da parte rítmica e, enfim, vai pegar algum instrumento, pegar um derbaque para conduzir um mantra durante uma aula. Até na hora de vocalizar o Om, você já tem um conhecimento diferente ali de como fazer isso, né? E eu tenho dito muito isso, eu tenho sentido isso e me sinto preparado justamente por isso, né? Outra área também, eu sou formado em licenciatura em filosofia também, né? Trouxe uma base teórica muito boa que traz a questão dos conceitos. Tenho muitas experiências também, formações de trabalho com comunidades ancestrais, quilombolas, indígenas também. Vários trabalhos envolvidos culturalmente, né? Que é um trabalho também de afetividade, né? Que o yoga traz. Você cria o afeto, o reconhecimento ancestral, que o yoga traz de Parampara, né? Você ter esse reconhecimento, as energias das pessoas que nos trazem. Ou seja, eu afunilo muito mesmo isso e trago muito essas ideias. Então, é que já tem uma identidade, né? As pessoas já identificam como é o Alex, como é a aula de yoga do Alex, né? As pessoas já sentem, não foi muito... que as pessoas pensam em criar, como é que eu vou ser, como é que vai ser a minha aula, né? E eu já tenho esse formato já automático, né? Assim, mecânico. Mas isso é legal, que todo esse conhecimento ele vai afunilando para o que você está se tornando agora e para a pessoa que vai se tornar amanhã. Então, você tem esse embasamento filosófico,
você ter esse conhecimento de música. Então, olha que interessante, por mais que você vai trabalhar a transformação de reduzir a ansiedade, por você ser músico, por você ser ator, pode ser que as pessoas da área de música que sofrem da questão da ansiedade, ou pessoas que também sejam atores, eles venham te procurar por causa da transformação, por criar a sinergia com você. Isso pode acontecer. Então, em alguns momentos, em alguns posts, você pode colocar que você é músico, você pode falar como vai reduzir a sua ansiedade na música, né, na atuação. Mas é interessante você colocar essas aulas, né, para que as pessoas, essas aulas focadas em reduzir a ansiedade, para as pessoas entenderem essa transformação e vivenciarem essa transformação, nem que seja um pouquinho. Porque a gente que é professor, a gente sabe que se a pessoa fizer um pranayama ali, um Nadisha Dana Kumbhaka, durante 5 minutos, já vai ser diferente. E a pessoa, ela vai lá, vai ver o seu vídeo. Então, um vídeo para iniciante, né? Que você está atuando com um público bem iniciante. Uma técnica simples. Ela vai fazer 5 minutos, ela vai falar assim, nossa, o que é isso? E aí ela já vai perceber a diferença. E ela vai procurar você, provavelmente. E para mostrar para as pessoas o que elas podem, né? Como podem realmente poder ter sucesso na profissão e como pensar em alguns ajustes. Esses ajustes eles podem sim fazer com que você tenha liberdade financeira, mas essa base que nós falamos hoje foram bases bem, bem importantes. De tudo que eu falei, principalmente essa questão de definir essa transformação e colocar essa transformação gritando em todos os lugares, sabe? Coloca no seu perfil da bio, escreve também, se você fizer capa dos vídeos, coloca na capa, se não fizer, põe embaixo no texto, coloca também no YouTube, põe isso em todos os lugares para as pessoas identificarem. Pô, é o Alex que vai me ajudar a reduzir minha ansiedade, mesmo tendo uma vida agitada. Isso vai fazer super sentido, isso é bem legal, então eu iria muito por essa linha. Tá? É importante. Ajudou? Ajudou? Bastante. É porque a gente fica com muita coisa aí, assim, eu tenho focado nessa coisa de não parar, né? Tá testando, errando, que errar principalmente, né? A gente tem que aprender a errar muito, né? Tem que errar 1000 vezes para acertar pelo menos umas 10. A verdade é essa, não adianta a gente querer acertar todas as vezes. Eu tinha esse problema muito de querer acertar. Não ter medo de errar. Mas a gente tá aqui justamente nisso, né? E a ideia é essa, né? De estar ouvindo pessoas que erraram, né? Trazendo as experiências, né? Pessoas que erraram bastante, trazendo experiência para a gente pular um pouco essa questão da etapa. E assim, é muito produtivo, né? Muito grato, enorme gratidão, a sua atenção. Cada palavra detalhada é muito importante em ouvir. Às vezes certas coisas a gente já tinha ali oscilado na cabeça, precisa só do esforço, tá certo aí, continua aí, certas coisas, outras coisas vão atenta, aí não tá legal, para, volta, que é isso que a gente precisa mesmo, né? Que quando a gente tá só, né, a gente fica meio desnorteado, né? Mas no caminho é um gás, se torna um combustível para ganhar mais força ainda. Enorme gratidão. Que bom, Alex, foi muito bom poder falar com você. E você está num caminho super bacana, apesar de você estar 2 anos só na profissão, é muito legal. A gente sempre usa muito em marketing digital o termo feito é melhor que perfeito. Então, quanto mais você, né, aprende um pouquinho, aplica um pouquinho, aprende um pouquinho, aplica um pouquinho. Por mais que não esteja perfeito, vai, faz, porque as coisas começam a acontecer. Você vai conhecendo o seu público, você vai testando o que funciona, o que não funciona. Gosto de atuar com esse público, não gosto. É assim que funciona a prospecção. Mas o que acontece? Você não precisa também ir sozinho. Se você quiser também, a gente está aqui para apoiar, para segurar na sua mão, para fazer com que você avance ainda mais do que você já está avançando, porque você já está num caminho interessante. Então, agora só precisa de pequenos ajustes para que você avance ainda mais, aí, porque o seu material, o seu conteúdo é muito rico. Parabéns aí pelo processo de já estar no EVA, sentado no EVA e vivenciando tudo isso, e compartilhando a sua experiência com a gente, tá bom? Gratidão. Então, Alex, super obrigada. Então, por hoje a gente fica por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, Alex, aí pode me mandar nas mensagens, enfim, que eu estou por aqui para ajudar. Alex, super obrigada pela atenção, por compartilhar essa história. Um beijo. Bom dia para você. Bom dia, ótimo dia.